A economia capitalista tem por base fundamental o caos econômico. Em busca da liberdade de mercados e da livre concorrência, onde a mão invisível do mercado vai regular preços e demanda, o capitalismo vai se adaptando às mudanças históricas e projetos governamentais que se multiplicam ao longo do tempo. Seus defensores acreditam que, com isso, a população vem tendo ganhos na riqueza e no progresso tecnológico. Mas a realidade vem mostrando um cenário bem diferente do que tentam mostrar através da mídia e dos telejornais. Na verdade, o que temos visto ao longo da história, e particularmente no século XX e no atual século XXI, um controle bem pensado dos meios de produção e de demanda. Os governos, ao invés de atenderem aos diferentes anseios e necessidades da população, simplesmente controlam o dinheiro e os empregos, além da produção, em prol da necessidade de lucro das grandes empresas e corporações. Os governos são representantes de uma minoria que detém os meios de produção, informação e de recursos financeiros, quase sempre em prejuízo das classes trabalhadoras. Medidas são tomadas entre essa burguesia nacional e internacional. Quando muito, vemos conflitos entre elas, até causarem guerras, como foram as duas grandes guerras mundiais, guerras imperialistas. Medidas extremas são tomadas friamente, pouco importando as consequências para as pessoas de um modo geral. Um bom exemplo foi a crise do petróleo em 1973. Revoltados com a derrota da guerra de 1967, os países árabes, formadores do cartel da OPEP, simplesmente quadruplicaram o preço do barril do petróleo, acarretando uma crise capitalista mundial que é dependente dessa matéria-prima principal, que move toda a indústria baseada em combustível fóssil, sem falar nos automóveis. Os Estados Unidos, maiores consumidores dessa matéria-prima, só não foram à bancarrota porque tinham muitos países dependentes economicamente deles e transferiam dinheiro mediante as dívidas externas e ganhos das multinacionais espalhadas pelo mundo. Isso sem contar com o dinheiro vindo da venda de armas pelo planeta, que não é contabilizado oficialmente. Para contornar a crise, os países capitalistas decidiram reduzir o consumo de petróleo e investir em tecnologias alternativas. Os anos 70 foram os precursores da energia verde. Daí veio a reboque a preocupação com o meio ambiente, já tendo sua discussão iniciada em 1972. Por causa da crise, projetos foram adiados, indústrias fechadas e um grande desemprego se alastrou nos países do chamado Terceiro Mundo. O Brasil, sob o regime militar, viu o milagre econômico afundar na crise de 1973 em diante. Nos países socialistas de nome, a crise já havia começado antes, na década de 60, quando fizeram empréstimos vultuosos com os países capitalistas. Era o início do fim dos chamados países comunistas. A crise não deixou praticamente ninguém de fora. Mas os capitalistas e imperialistas buscaram alternativas, e a palavra de ordem era estimular o consumo para retomar o crescimento econômico, segundo o seu linguajar, ou seja, fazer as pessoas gastarem mais para terem seus lucros aumentados e garantidos. Para isso, era necessário que as empresas multinacionais, ou até mesmo nacionais, pudessem operar sem barreiras. Era preciso mudar o tipo de Estado, era preciso reduzi-lo. Após o surgimento dos neoliberais do início do século XX, com uma preocupação mais social e com o Estado mais ativo na economia, ao invés de sua ausência defendida anteriormente pelos liberais clássicos, esse neoliberalismo se modifica ao longo dos anos. Na década de 70, o Chile, da ditadura de Pinochet, inaugura o neoliberalismo, onde a iniciativa privada teria um papel fundamental na economia, conforme o pensamento de um grupo de 25 jovens, alunos da Universidade Católica do Chile, mais conhecido como Chicago Boys, porque fizeram sua pós-graduação na Universidade de Chicago e foram profundamente influenciados pelos pensamentos conservadores e liberais radicais de
pensadores como Milton Friedman, da Escola de Chicago, e de Hayek, da Escola Austríaca. Após a implementação das políticas econômicas dos neoliberais, que pregavam ajuste fiscal, privatização, encolhimento do Estado e recuo ou anulação das políticas sociais, o Chile viu um certo crescimento econômico e controle inflacionário nos primeiros anos. Isso despertou a atenção da líder conservadora inglesa Margaret Thatcher, que desde os anos 60 já defendia um liberalismo econômico radical e a ausência do Estado na economia. Os ingleses trocaram os trabalhistas pelos conservadores. Como isso foi possível? Os trabalhistas estavam no poder desde os anos 60 e mantiveram como ordem do dia o chamado Estado de Bem-Estar Social, onde as necessidades básicas da população, como saúde, educação, moradia e etc., eram fornecidas pelo Estado. O povo inglês tinha um padrão de vida elevado em comparação aos países vizinhos, mas sua economia estava desacelerada para os capitalistas de lá, pois não havia tantos lucros. A burguesia estava paralisada, não havia onde investir e nem como investir, pois havia um concorrente de peso, o Estado. A classe alta reclamou deste estado de coisas, pois a ajuda financeira vinda do Plano Marshall para reerguer a Inglaterra e outros países já perdera sua razão de ser, pois agora a Inglaterra tinha condições de investir em novos negócios e competir com outras nações, argumentavam. Mas o Estado estava pesado e nem podia se mexer. Logo, a iniciativa privada estava paralisada com esse estado de bem-estar social. Era a hora dos trabalhistas saírem, diziam. Começou uma forte campanha conservadora e Margaret Thatcher chegou ao poder nos anos 70. Começou a enfraquecer e diminuir o Estado, mas nem as greves e passeatas dos trabalhadores detiveram sua ânsia neoliberal e muitas estatais foram privatizadas. A Inglaterra mudou e a mídia internacional e mesmo inglesa deram homenagens aos seus feitos, pois modernizaram a economia inglesa, conforme diziam. Era a onda neoliberal, traçada desde os anos 60 em universidades estadunidenses. A economia se tornou ágil e houve uma melhora no modo de vida, mas foi apenas aparente. O lado ruim não foi mostrado ao mundo até os anos 90, quando o barco neoliberal começou a fazer água e novamente os trabalhistas voltaram ao poder. O que a mídia não mostrou, por exemplo, foi que a senhora Thatcher deixou as crianças de seu país sem seu principal alimento, o leite. Na política, ela defendeu e chegou a dar asilo a Pinochet, um ditador sanguinário do Chile, após sua prisão decretada pelo tribunal chileno por causa de seus crimes contra a humanidade. O resultado de toda essa política neoliberal da Dama de Ferro veio logo no início. Inflação dobrada de 20% ao ano em 1980, desemprego de 3 milhões em 1981, criação do Poll Tax, um imposto regressivo, onde os pobres pagavam mais imposto que os ricos, greves, impopularidade em altíssimo nível. E no final do seu governo, devido a essas medidas impopulares, onde ela chegou a cogitar o fim da saúde pública e da educação gratuita, viu seu reinado de terror social chegar ao fim. Sem apoio do povo e do seu próprio partido, a saída foi renunciar em 1990. O neoliberalismo sofreu um duro golpe com a publicação de um estudo em 2016 do seu maior defensor, o FMI, onde 3 economistas mostraram que a longo prazo o neoliberalismo provoca profundas desigualdades que põem em risco a sustentabilidade econômica de uma nação. Os defensores do capitalismo criaram movimentos e teses econômicas como o monetarismo, segundo o qual seria possível controlar a estabilidade econômica de um país através do controle do volume de moedas em circulação e dos meios de pagamento. Essas ideias foram aplicadas no Brasil através dos planos Cruzado, Plano Verão e Plano Collor, entre outros, com resultados desastrosos. Para se manter de pé, o capitalismo precisa fazer reformas e se reinventar, mas sempre tendo por base o caos econômico.
Cada país capitalista ou blocos econômicos capitalistas buscam sempre harmonizar o interesse de poucos, normalmente os donos dos meios de produção e financiamento com a exploração das massas, de modo que estas não se rebelem e nem percebam que são exploradas. A cultura e os meios de informação e entretenimento cuidam de mostrar que é normal o modo de vida capitalista, do modelo de Estado burguês, anulando ou tentando anular o discurso e o pensamento que buscam alternativas a ele. Over the last 30 years, we've been in a system that has been very crisis-prone, and the crises have nearly always focused on fictitious values. Debt, in particular, has been one of the big ones. Many of the crises have been urban crises because a lot of urban investments are speculative investments. And so this time around it's the foreclosure crisis, it's the housing crisis, and it continues this way with, for example, the crisis of Dubai, overinvestment in the built environment. So in a sense, I would say that this is a foretaste of what is to come. That in the way that these crises sort of moved around the world, but eventually becoming more global, that I think that pattern is likely to be resumed unless we see a radical reconfiguration of capital.